Oi, gente, sou Rosane Vital aqui do Vives e Variedades. Estou aqui para falar pouco ou não tão pouco, como geralmente acontece mesmo, né? Sobre um determinado assunto, nesse caso Big Brother Brasil 23. Eu sei que estou muito atrasada, porque já tem semanas e tal, que o programa acabou. Eu tô gravando o vídeo já meio atrasada, porque tipo, tem mais de onde eu estou gravando agora, o dia que eu estou gravando, já tipo, tem mais de uma semana que o programa acabou. E provavelmente, dependendo das minhas escolhas, o vídeo vai ser postado até já um pouco mais tarde ainda, porque pode ser que eu poste outros vídeos que eu já tinha gravado antes desse. Não sei, vamos ver, né? Mas assim, vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou seguir tipo um certo esquema, que é aquele esquema de comentar determinados tópicos, né? De um certo assunto, nesse caso sobre o BBB 23, né? Camarote, Pipoca, Aline Whirley, Bruna Grifal, Fred Bruno, o Bocurroso, o Fredinho, o Fred dos Desimpedidos, Domitila Barros, a Domi, o cara de sapato, que é o Antônio, né? O Fred Nicásio, a Key Alves, a Cássia Mávila, o Gabriel Santana, o MC Guimê, Pipoca. Agora, Gabriel Fop, Paula, César Black, Gustavo Cowboy, Larissa, eu ia falar Lari Truce, Larissa Santos ou Lari Truce, o Ricardo Alface, a Sara Aline, deixa eu ver, a Marília, o Christian, o Bruno Gaga, a Tina e a Amanda, nossa campeã. Já adianto aqui que, cara, a Amanda era uma das minhas favoritas. Ela não era minha top um, eu confesso. Meu top ou minha top um já era outra pessoa. Lá mais pra frente eu vou dizer. Mas ela sempre foi uma das que eu mais gostei, assim. Fiquei muito feliz com a vitória dela. Eu sei que tem muita gente que não concordou, que não sei o quê. Ah, ela era planta. Ai, não sei o quê. Ela não mereceu de cara. O que importa é que ela ganhou, eu torci por ela, independente de, tipo, da maioria, ou sei lá, não ter gostado da vitória da pessoa para quem eu torci. Naquilo que eu queria que ganhasse, ganhou, tá ótimo. Vamos falar aqui, vamos seguir essa linha aqui de tópicos, né? Vamos ver. O primeiro tópico vai ser casais. Já selecionei, já coloquei a tela de primeira, assim, uma foto com os dois casais que se formaram já no início, né? Que a Kay e o Gustavo, assim, e a Bruna e o Gabriel, eles ficaram pela primeira vez já na primeira festa. Que teve até o show da maravilhosa Anitta, né? Tipo, o Gabriel, que era da Casa de Vidro, inclusive, né? Junto com a Paula. Ele entrou junto com a Paula, né? No programa. A Kim Alves entrou com o Gustavo. A Bruna tinha entrado com a Larissa e tal. E já, tipo, eles dois já. No caso, quem e o Gustavo foi que a gente já ficou já imaginando e já vendo o sentido que eles iam ficar, né, na casa, assim. É, e o Gabriel e a Bruna acho que assim, foi um tempinho depois, um dia depois, uma coisa assim que já começou a desconfiar e tal. E de fato, né, na primeira festa, né, já ficaram. É isso aí, gente. Eu vou mostrar mais também daqueles quase casais. Ou, sei lá, aqueles que tiveram uma amizade colorida, né? Tipo, é o caso deles dois aí, que por um tempo eles não eram um casal, mas chegaram a trocar uns beijinhos, assim, né? O Gabriel Santana com a Sara Aline. A Sara Aline e o Ricardo, né? Que de fato foram um casal, eram um dos casais lá da temporada. O Ricardo com a Paula, né? Que eles. O Ricardo tinha muito. Ele tinha muito interesse nele. Ele era muito afim da Paula. Só que às vezes que ele tentava assim, ele investia nela, ela acabava resistindo. Acho que muito por conta da questão dela com um ex dela, que ela, em alguns momentos, ela chegou a falar, né, que tipo, parece que ela ainda sentia uma coisa por ele e tal, aí por conta disso, né?
A Larissa Santos, eu ia falar Laritrus, meu Deus do céu, acho que era isso que eu ia dizer, não sei. A Larissa Santos e o Fred Bocurroso, né? Que eles ficaram lá pra primeira vez lá pra aquela festa que teve a banda Skank, né? O show da banda Skank. E os primeiros casais formados na casa, né? Busquei e como é o chip lá da Bruna com o Gabriel, é Bruel, é? Acho que é Bruel. Mas é Gabru. Ah, busquei. Bruel ou Gabru, não sei. Isso aí acho que foi lá pra segunda semana. Que eles já não estavam mais ficando, né? Depois daquele sermão que eles receberam. A Bruna e o Chris que também quase ficaram, né? Provavelmente, eu sou como. Eu acredito no que as meninas falavam lá na casa, a Amanda, a Larissa, a Aline falavam que provavelmente se o senhor Christian tivesse resistido àquele paredão, a Bruna teria ficado com ele. Ele e o Gabriel Fó. Eu achei essa cena que, tipo, eles estão meio que, sei lá, brincando, fazendo umas resenhas assim. Aí é no after, né? Como é que é o after dos crios? Aí, tipo, eles meio que se atrapalham, sei lá, aí acabam sem querer, querendo, sei lá, dando um selinho, né? Ela com ele. Isso aí foi quando eles foram emparedados. Aí eram eles dois e a Aline, né, no paredão. Aí a Aston foi esse momento que ele se declarando pra ela, né? Foi até naquela festa de Lee deu tanto polêmica lá do MC Guimê. Ó, ele com a Sarah. Ela e o Christian. Próximo tópico, as rivalidades, Amanda e Fred Nicásio, né? Esse Big Brother, assim, embora ele passou até a ser mais criticado do que o do ano passado, eu acho, acredito eu. Ou tô enganada. Mas, de modo geral, cara, depende de qualquer coisa, pelo menos a minha opinião, eu falo por mim, pelo que eu acredito, pelo que eu. Esse Big Brother, ele tinha mais coisas pra dar mais certo do que o outro, de certa forma, por conta que o outro, o de 2022, assim, nós desmerecendo outros participantes, mas querendo ou não, cara, se não fosse o Arthur Aguiar ali naquele programa, eu acho que seria um tanto flopado, né? Porque a maioria do elenco ali, meu Deus, teve um ou outro ali que além do próprio Aguiar também acabou se destacando, que eu acabei gostando e tal. Mas a maioria, né? E aí, assim, uma das muitas coisas legais são as rivalidades, porque teve muita rivalidade, muitos embates, né? E se não todos, mas a maioria desses participantes que tinham embates eram participantes assim que também eram um tanto interessantes pro programa, assim, de um jeito ou de outro. É o caso dos dois, por exemplo, né? A Tina e a Domitila, velho, que eu acho que foi a primeira rivalidade que surgiu no programa, inclusive. Aliás, as primeiras foi a delas duas, foi logo no início mesmo, acho que foi lá pro segundo dia, se não me engano, que foi depois do primeiro jogo da Discord, que foi aquelas plaquinhas de maior, aliás, acho que é maior ou é menor, maior e menor sintonia, ou é mais e menos sintonia de duplas. Aí já rolou, né, uma tretazinha entre elas duas. Só que nem teve muito tempo pra gente ver mais disso. Provavelmente quem sabia rolar mais coisa entre as duas nesse sentido. Só que infelizmente a Tina, que era uma das que eu mais gostava, foi logo eliminada. Eu gosto das duas e acho que elas eram participantes bem interessantes assim, que jogaram bem. Né? Eu não torcia pra Domitila ganhar como muitas pessoas torciam. Mas, querendo ou não, cara, eu tenho que ser realista, né? Ela foi uma das que mais se destacou, sim, nessa temporada. E compreendo o porquê de muita gente ter torcido para ela ganhar e tal. E a Tina, velho, maravilhosa. Fred Bocurroso versus Ricardo Alface. Domitila Barros versus Bruna Grifal. Duas baita rivalidades aí, hein? Gabriel descobriu. Descobriu quem? Eita. O Gabriel Fopp, Fred Nicásio, que pelo pouco tempo que o Gabriel esteve na casa, ele teve uns atos com o Fred, né? A Larissa e a Key Alves.
Se bem que. Não, daqui a pouco eu comento mais. Aí foi quando, depois da primeira formação de paredão, né? Que ela junto com a Bruna tinha indicado a Kay e o Gustavo, né? Porque era coisa de, tudo em dupla, né? Se indicava um, indicava o outro. Naquela primeira semana, né? Era tudo em dupla, né? Só na eliminação, né? A Bruna e o Fred, que também tiveram vários atritos lá na casa. Key Alves, aliás, bota assim. MC Guimê versus Key Alves e Gustavo Cowboy. Se bobear foi a melhor rivalidade. Eu meio que gosto de comparar a rivalidade, especialmente dos dois aqui, né? Do Guimê e da Kay, com a rivalidade do Arthur contra a Jade, no ano passado. Por conta que é a coisa de, nossa, dois jogadores, camarote. Não toda essa coisa de ser camarote, né? Nem, mas vou botar esse tópico no meu também. Dois camarote, um homem e uma mulher. E os dois são bem jogadores, muitos jogadores e tal. E tem um grande embate ali, e não sei o quê. Aí eu acabava meio que, sabe, comparando assim. O Fred e o Christian, que eles eram do mesmo grupo, mas que já, mesmo antes de o Christian sair ou ser tirado do grupo, eles já tinham, né, uns problemas assim entre os dois, eles já não se davam muito bem e tal. O Fred Bocurroso com a Domitila, no quarto branco, né, ali. O Fred Bocurroso com o Alface, que eu até mencionei. Cara, o Guimê, mas não é mais dos três, né? Cara, eu costumo dizer que a semana Turbo, que faz semana até que, tipo, o Guimê tinha atendido pela primeira vez, né? Se não me engano, o Big Fone e ganhou aquele super poder, o poder supremo, de tirar alguém do paredão e colocar outra pessoa, não sei o quê. Cara, incluindo a indicação do líder, ou da líder. Cara, menina, pra mim, e acredito que pra muitas pessoas, pelo que eu já escutei, já li e tal, foi a melhor semana. Semana Turbo foi o auge dessa temporada. Menina, foi perfeito essa semana. Perfeito. Pra mim foi. Domitila e Larissa, que querendo ou não, elas tiveram uma rivalidade ali, né? Durante um tempo. Já mesmo antes da Larissa ser eliminada pela primeira vez, aí depois quando a Larissa retornou, elas já tiveram ali uns embates, né? A Domitila e a Aline, porque a Aline, querendo ou não, as duas também elas tinham, né, umas questões assim. Só que no caso das duas, a gente via mais em questão de jogo da discórdia. Não tinha. Eu falo por mim, eu não consigo lembrar de um momento fora do jogo da discórdia em que eu via muito dessa rivalidade delas. Diferente de outras rivalidades que a gente já via, tal, sabe? Mesmo em outros momentos, assim, sem ser no jogo da discórdia. O Bruno Gaga e o Fred Nicásio, realmente eles tinham um certo atrito também, né? Inclusive aí foi até no jogo da discórdia, né? O Alface e a Amanda, cara, eu botei essa imagem aí, mas foi mais assim no sentido de que, nessa reta final, assim, eu acho que teve uns embates, né, entre os dois, né? O Alface foi, ele acabou, se ele acabou demonstrando, ou demonstrando mais, nessa reta final do programa, essa indignação da possibilidade, pela possibilidade da Amanda ser uma favorita, ou uma das favoritas para ganhar o programa. Por conta, né? A Bruna e a Sara, né? Sara Aline que elas também tiveram as atritozinhas. Key Alves e Bruna. Sapato e Fred Nicásio, que inclusive pra mim, cara, se não for o mais, mas foi um dos paredões que mais me fez sentir adrenalina nessa edição, foi o deles dois. E acho que foi até o paredão que teve mais votos, assim, esse Big Brother não teve números muito altos, assim, em relação à votação, acho que até a audiência também, sei lá. Mas acho que foi um paredão que ainda deu, né, teve uma quantidade até razoável de votos, acho que foi 200 e tantos milhões. Alface e Larissa, também foi uma puta rivalidade. Paula e Larissa, que elas tipo, eram do mesmo grupo, eram aliadas,
que jogava em grupo e não sei o que, babá, e elas eram do mesmo grupo e tal, quarto deserto. Porém, ela já meio que de início, né, acho que já nos primeiros dias, ou lá pra segunda semana, que ela já não. A gente já percebia que elas não se ficavam muito, né? E teve aquele certo embate entre elas lá no jogo da discórdia, quando a Paula tava no paredão, né, inclusive. César Black e Alface. Cara, o caso da rivalidade da Bruna com a Kay e com a Larissa, porque talvez foi a rivalidade que eu mais queria, se não durante todo o momento em que a Kay estava, o período em que a Kay estava no programa, mas pelo menos por uma boa parte do programa, o momento que ela estava no programa, eu queria muito ter visto mais. Eu até acho muito interessante aquela rivalidade das três meninas e da Kay com as meninas. Só que, tipo, aquele lance da Kay, assim, ficar falando muita coisa assim pelas costas, e às vezes eu acho que as meninas também falavam. Nunca tinha realmente um negócio assim, sabe, muito cara a cara delas ali entre. Aí quando veio começar a ter alguma coisa assim delas três, muito. Já foi, ó. Tipo, quase que na saída da Ken Alves de programa. Tipo, falar aqui das plantas, a edição, né? Cara, embora eu goste da Aline, gosto muito, sempre admirei. Já foi uma, inclusive uma das que eu mais estava apostando que eu ia curtir muito no jogo, tá? Quando eu vi que ela foi anunciada para que ela ia achar no programa e tal, foi uma das que eu mais botei fé assim. Só que depois aí, cara, ela acho que até teve uma certa evolução nessa, mas acho que demorou muito para ter essa, não sei, essa certa crescente dela no game. E ainda assim, acho que não chegou a ser um destaque, algo tão. A Sarah Aline. Se bem que a Sarah Aline, eu coloquei ela aqui, mas não é nem. É meio que meio termo. Porque eu acho que ela depois foi deixando de ser planta. Mas ela acho que a maior parte do programa ela foi planta. Só que depois ela foi, né? Deixando assim. Foi se destacando mais. Acabou sendo até uma jogadora um tanto interessante ali. Eu fiz até uma montagem, assim, né? Os seis que. Talvez acho que até tinha mais plantas ali, mas acho que foram os seis que eu, né? Principalmente a Mávila. A Mávila, o Gabriel, a Aline. Aí o Christian, ele, a maior parte do programa ele foi planta, mas quando foi assim, acho que naquele período ali, né? Que ele, junto com o Gustavo, a Kay e mais alguns do grupo, estavam realizando aquele um esquema lá, né? Contra o outro grupo e tal. Que depois gerou aquele problema pra ele, pro Christian. Ele meio que, de certa forma, querendo ou não, eu falo por mim, ele foi ali, né? Aos pouquinhos já começando a ter um destaque ali, começou a realmente jogar ou jogar mais. Ele começou a aparecer um pouco mais no programa e tal. Só que assim, tipo, o destaque mesmo dele, acho que ele começou já um tanto tarde. E aí, a maior parte do tempo que ele ficou, acho que ele foi planta assim. Então por isso que eu ainda coloquei ele aqui. O Fred, no primeiro, segundo dia de jogo, eu tava gostando muito dele. Aí, só que depois eu já fui vendo assim que eu não ia curtir muito ele no jogo. Porque ele era pelo menos um dos que mais fugia do jogo. Se não, o que mais fugia. Um cara muito de boa e tal, mas tipo, ele no jogo em si. E quando ele realmente começou a fazer coisas que, querendo ou não, traziam ele mais pra dentro do game, mas não eram coisas necessariamente legais ou muito legais. Aí, né, o Gabriel, que é um cara muito legal, né, um menino incrível, assim, um rapaz incrível, mas ele tinha umas ideias, umas falas muito boas, assim, muito inteligente, muito maduro e tal, mas tipo, sei lá, ele no jogo, não sei, velho, ele não acrescentava, então ele não acrescentava tanto assim. Eu falo por mim, né? A Mávila é aquela que foi 100% planta, do início ao fim. Porque tem os outros aí que, tipo, por uma razão ou outra, que ainda foram plantas, mas, tipo, né?
Cara, qualquer um foi menos pronta que ela. Qualquer um. Qualquer um. Casa de vidro. Aí tava os quatro, né? É o que é o Manuel. Acho que é Manuel, né? Manuel, mas acho que não é só Manuel, não. Se me engano, parece que o nome dele é composto. Ai, qualquer coisa depois que eu coloco aqui. O Manuel, acho que é a Giovana, né? A Giovana, a Paula e o Gabriel. Aí, cara, daí eu lembro que dos quatro, eu só não queria que entrasse a Giovana. Eu gostei dos outros três, assim, de cara, assim, né? É, os outros caras eu gostei, a Paula também, agora a Giovana, eu não sei, cara, não consegui simpatizar muito com ela e foi aquela que realmente eu não queria que entrasse no jogo. Aí a questão da repescagem, né? Isso aí foi o que? Foi depois da eliminação do Fred, depois do décimo, né? Décimo paredão, que foi até um tanto acirrado, viu? E né, eu já tinha certeza que o Fred ia sair, mas tipo, pra do mentira, né? Mas tipo, eu imaginei que tipo, seria uma diferença até grande entre os dois. Quando foi na hora, eu acho que não foi nem 2% de diferença entre a Domitila e ele. Que caramba, o cara, apesar dos pesares, tem uma baita torcida, né? Aí foi quando eles voltaram, né? Aí os escolhidos foram a Larissa e o Fred, né? Dentre os nove. Eu falo dentre os nove por conta que a gente sabe, né? Que o Fred Bruno não quis participar, né? Desistiu e voltou pra casa e tal. Casinha dele. É, tipo, eles lá na casa do reencontro. Mais deles voltando, né? Ah, tipo, o maior aliado da Domitila e a maior aliada da Bruna voltaram pro jogo, né? Basicamente. Aí, até a postagem aqui dos votos aí. Eles voltando. Favoritismo alternativo, diversificado, sei lá, dentre outros termos que talvez até sejam melhores que esses que eu falei agora. Porque assim, diferente de BBB da Juliette, do BBB do Arthur e de outros tantos BBBs que, tipo, durante toda a temporada, ou pelo menos durante quase toda ela, já tinha um favorito ou uma favorita já super definido e tal. Nesse realmente teve essa coisa de que, no começo era fulano, depois era ciclano, depois era beltrano, depois era... Porque se eu não estiver enganada, no início do jogo, logo no início, até um certo ponto, o Gustavo era o favorito, né? Acho que ele, a Kay também, a Larissa, acho que seria uma terceira ou quarta favorita ali, mas acho que o Gustavo era o que tinha mais chance naquele momento de ganhar o programa, que tinha uma torcida e tal. Mas, né, teve essas mudanças assim, tipo, aí Alface, Domitila, Amanda, Guimê. Mas eu acho que os. Cara, o Alface, acho que já no início, acho que dos homens ali era o Guimê, ele, cara de sapato, quem mais assim? Acho que eles três, né? Assim, dos homens eram eles três. Né? E aí aquela coisa, depois chegou um ponto em que ficou essa coisa de muito certo de que as favoritas seria uma ou outra que ia ganhar o programa. O que no caso era ou a Amanda ou a Domitila, né? Aí tive aquele paredão lá e tal, de vote pra quem fique, para quem você quer que fique. E ali foi tipo, cara, meio que uma final ali, porque tava simplesmente duas das favoritas do público no paredão. E a gente ia ver claramente qual das duas ia receber mais votos do público para ficar. E no caso foi quem? A Amanda. Aí saiu a Marvel, porque a Marvel foi a menos votada, ficar aquela coisa toda. Bom, aqui é a questão das duplas, né, do programa, né? Mas eu vou especificar aquelas que eu mais gostei. Acho que foram essas três duplas. Teve outras também que eu gostei. Só que assim, tem duas aí que, tipo, não necessariamente entraram juntas, que é o caso do Guimê com o Ricardo. Mas foram dois jogadores excepcionais, maravilhosos, né? Eles acho que foram até os que. Diria que foram os dois que mais jogaram o game, assim.
Eles tinham muita coisa em comum, eles tinham muitas opiniões, sei lá. Embora tinha uma coisa ou outra que eles discordassem, mas eu acho que eu via muita semelhança na forma que eles jogavam, sei lá. E eu gostava muito da dinâmica deles, da relação, da parceria dos dois, né? Eles formaram realmente uma baita dupla, assim. Eram dois fortes candidatos para ganhar o programa também. A Amanda e o Sapato e a Bruna e a Larissa, que são realmente duas das duplas que entraram juntas no jogo. E são duas das duplas que eu mais gostei no jogo, assim, também, né? Seja a relação mais pessoal, mais de amigo ali, ou elas como jogadoras individualmente, ou a parceria que uma tinha com a outra, ou no caso de um que tinha com o outro, e assim vai, né? Ah, e a questão da desistência do Bruno e das expulsões do cara de sapato, do Guimê, né? Cara, esse dia que expulsaram o Guimê e o sapato, acho que foi o dia mais tenso dessa temporada. Porque, embora já teve outras expulsões no programa, em outras temporadas, aí talvez foi a expulsão que foi, que teve uma causa assim mais séria, mais grave assim, né? Talvez, acho que teve uma ou duas que em alguma outra temporada mais antiga, acho que ainda teve uma razão, uma coisa mais séria, né? Eu não tô lembrando aqui muito bem, mas comparado a umas outras que já aconteceram e pelo que eu lembro, acho que não foram coisas tão pesadas quanto essa. E eu não vou mentir pra vocês. Eu fiquei um tanto surpresa quando o Tadeu anunciou que eles seriam eliminados. Por conta que, não que o que eu achasse que o que eles fizeram não era errado, pelo contrário. Não é porque eu gosto do Guimê e do cara de sapato com pessoa, como jogador, que eu vou pegar e vou, não, não é isso. Mas é porque a gente já tinha visto coisas, ações de outros participantes nessa mesma edição acontecendo, e depois o acontecido, essa pessoa não levar nenhuma bronca, assim. Quanto mais uma expulsão. Não vou mentir, quando eu vi isso, eu ainda pensei, cara, por conta de tal coisa, eles não vão expulsar. Tipo, até, tipo, né, dar uma bronca, chamar atenção e, sabe, fazer mais ou menos como fizeram com o Gabriel e com a Bruna, mas principalmente com o Gabriel, né, que a Bruna saiu quase que de boa no sentido de levar bronca. Mas só que realmente, né, eles foram, assim, eles, na verdade, não foi nem expulso, eles colocaram assim, não sei o que, vocês estão eliminados, o Gabriel falou, vocês foram eliminados, estão eliminados. Mas foi, tipo, meio que expulsão, cara, querendo ou não, né, só que ele usou ali um termo, ele falou de um jeito mais, né, por conta do que eles fizeram lá com a Dania Mendes, é Dania Mendes? Com a nossa maravilhosa intercambista lá do México, era do México, né? E o caso do Guimê, meio que envolve a Bruna também, é porque ele chegou a ter uma ou duas atitudes lá, né? Um tanto preocupantes, até com a Bruna também na festa da liderança dele. E o Bruno, né, que não tava. Já tinha uns dias que ele não tava bem. Ele tem crise de ansiedade, né? Se não me engano, foi até por isso. Que se não foi a única razão, mas foi uma das razões que fez ele existir. Ele não estava bem mesmo, psicologicamente, ele estava muito, né, tava no limite dele, ele não aguentou e pediu pra sair, desistiu. E eu gosto muito do Bruno. Do branco, frase de vida. Ai, suas rivalidades, né? Esqueci que eu tinha feito essa montagem. Aliás, eu não tinha esquecido. Eu tava lembrado, só que eu quis mostrar realmente uma por uma naquela hora aí, mas. As rivalidades. Meu Deus, o meu pódio mudou muito. É, eu acho que a questão assim de um favorito em si,
tipo, meu top um no caso, é favorito mesmo, favorita, não mudou muito. Talvez, acho que mudou acho que uma vez só. Mas questão de, segundo, terceiro lugar, mudou várias vezes. Tipo, no início, acho que até o segundo dia, terceiro dia. Porque logo nos primeiros dias eu tava gostando muito do Fred Bruno, assim. Aí, eu acho que ele tava no meu pódio, se eu não me engano. Era a Larissa, a Bruna e ele. Se não me engano, eram os três. Nesses primeiros dias. Aí o Alface, acho que já era um top 4 por aí. Que o Alface já de cara, eu já gostei muito do Alface. Aí tinha Guimê, mais uma galera, assim. Gustavo. Mas, tipo, aí foi mudando, assim. Aí, resumindo, antes do Guimê e do Sapato serem expulsos, meu pódio era Guimê, Amanda e Sapato. Era esse o meu pódio, assim, definitivo, já um tempo, já desde um tempo. Mas naquilo, né? Bom, agora, por último, mais ou menos importante. O melhor jogador da temporada, sem sombra de dúvidas, e o meu favorito. Não desde a primeira semana, não desde a segunda, mas acho que bota assim, acho que lá pra terceira semana ele se tornou meu favorito. Acho que até a segunda semana eu tinha a Larissa. Só que aí depois, talvez por alguma coisa dela no jogo que eu já não tava gostando tanto assim. E pelo Guimê tava crescendo cada vez mais no jogo. Aí, cara, uma coisa e outra fez com que eu já colocasse ele no meu top um. E é isso. E ele foi meu favorito até, tipo, ele ser eliminado. E, cara, se ele estivesse no jogo ainda, eu estaria torcendo por ele. Mesmo que ele acabasse perdendo o prêmio. Vai que de repente ele perdesse mesmo, porque querendo ou não, de certa forma, pela atitude que ele teve com a Danha, isso com certeza ia pesar contra ele, sei lá, né, na hora da votação, o público, a maioria não, os que torciam por ele, aí já não ia querer mais votar a favor dele, ou votar a favor de outra pessoa, não sei. Mas independente de qualquer coisa, pra mim, cara, foi o melhor jogador. Tipo, tinha. Não vou dizer que ele é um jogador igual ao Arthur. Não tem essa. Não é. Ninguém vai ser. Não tem essa coisa de que fulano é igual ao campeão da edição passada. Ou é igual. Não é isso. Mas querendo ou não, acho que ele e o Arthur Aguiar, o Prior, maravilhoso Prior, independente de ter ganhado ou não a temporada dele, dentre alguns outros gênios que passaram pelo Big Brother em todos esses anos, são caras que se destacaram muito. E muitos deles, ou pelo menos parte desse grande grupo de gênios que passaram pelo Big Brother, realmente não ganharam. Não ganharam o prêmio. Mas se jogaram tanto, jogaram tão bem o negócio ali, que, cara, às vezes é mais fácil a gente lembrar desses caras, ou mulheres que também tem aquelas mulheres que jogam muito também, não é só os homens que jogam muito, tem mulheres que jogam muito bem também, do que da pessoa que ganhou o programa. Muitas vezes é assim. A favorita era ele. Era ele, a Amanda e o cara de sapato. Mas, cara, e naquela semana turbo foi que o cara se destacou bonito, velho. Não só ali, mas tipo, foi uma das que eu mais curti ele. Tipo, teve aquele lance do primeiro Big Fone que ele atendeu e colocou. Aí ele tirou o cara de sapato do paredão, que a Sarah Lina tinha indicado ele, e colocou o Gustavo. Cara, ele, diferente do resto todo do grupo, foi uma das muitas coisas legais de Ogimi. Ele, diferente do resto do grupo, ele tava enxergando certas coisas relacionadas a Kay e o Gustavo. Só ele tava. Talvez o Alface estaria enxergando também, não sei. Só que não chegou realmente a verbalizar isso antes. Mas ele foi aquele que realmente enxergou e falou: olha, eu tô isso, isso, isso e isso. E, cara, a forma que ele indicou o cowboy, né? E, cara, foi demais, velho. Os embates que rolavam entre ele e a Kay, entre ele e o Gustavo, principalmente ele e a Kay, porque querendo ou não. A rivalidade acho que era mais com ela, ainda um pouco mais. Tipo, até por conta que querendo ou não, tipo, a Kay durou mais tempo no programa do que o Gustavo. A gente viu mais coisas dele com a Kay.
Cara, era muito bom, velho. Era muito bom, cara, que jogou mesmo. E eu geralmente, não vou dizer que em todos os anos, mas acho que em muitas das temporadas que eu assisti Big Brother, eu torço pra aquele que realmente joga mesmo. É difícil de eu torcer pra uma pessoa que não foi o maior ou a maior jogadora. Geralmente eu torço pra aquela pessoa que realmente. Só que nesse caso, naquilo que o meu favorito não estava mais no game, que era ele, por mais que de repente, vamos supor que de fato a Domitila jogou mais que a Amanda, ou a Bruna jogou mais que a Amanda, ou sei lá, ou a Face provavelmente jogou mais que a Amanda mesmo, mas sei lá, eu acabei, né, tipo, né, como eu sempre gostei muito da Amanda como pessoa, embora eu acho que ela realmente não era a maior jogadora da temporada, mas diferente do que outras pessoas falam dela, eu acho sim que ela jogou sim, jogou bem. E eu não acho que ela foi planta, né? E foi aquela meio que foi uma das exceções que eu fiz assim nesses anos de Big Brother. De, cara, eu vou colocar como minha top 1 uma pessoa que, por mais que ela não seja, né, a maior jogadora, mas acho que ela joga bem. E a pessoa dela também me encantou muito. Aí essa mescla fez com que eu colocasse ela no meu top 1. Mas, sei lá, se o Alface tivesse ganhado também, eu não ia achar ruim. Pelo contrário, porque eu gosto muito do Alface. Ele é um gênio, foi muito bem no game. Gente, é isso. O vídeo deve ficar muito longo, não sei se eu vou cortar muita coisa. Sei lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixe seu like. Se não for inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, comente aqui embaixo, compartilhe. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo.